Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada e tanto, hein? Uma história de 500 anos que moldou a vida de milhões de pessoas. Essa é a saga, a busca épica do Brasil por um sistema de saúde que atendesse a todo mundo. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pensa só, como é que se faz isso? Porque não é só sobre construir hospitais ou formar médicos, é muito mais. Envolve direitos, economia e, no fundo, a identidade de uma nação inteira. Pois é. No caso do Brasil, essa busca por respostas já dura 5 séculos. E ela está cheia de reviravoltas, de lutas, de momentos que definiram o rumo do país. Então, vamos começar do começo, lá atrás. Então, para a gente entender o presente, temos que voltar lá para o início. Por quase 400 anos, desde o Brasil colônia até o fim do Império, a saúde era basicamente uma questão de classe social. Não existia um sistema de verdade. O que existiam eram realidades completamente diferentes. E aqui o contraste era gritante, um verdadeiro abismo. De um lado você tinha a elite, com acesso a médicos particulares, aos tratamentos que existiam na época. Do outro, a imensa maioria, os mais pobres, os escravizados, que dependiam ou de curandeiros e do conhecimento popular, ou das santas casas de misericórdia, que na prática, muitas vezes ofereciam um pouco mais do que, como se dizia, canja de galinha e caridade. Mesmo depois da independência, as primeiras tentativas de organizar alguma coisa na saúde foram pra lá de insuficientes. E qual foi o resultado? O Brasil chegou ao fim do Império com uma péssima fama lá fora. Era visto como um lugar doente, um verdadeiro purgatório onde viver era um risco constante. Bom, com a chegada da República e o fim da escravidão, o problema da saúde ganhou uma nova cara. Agora era também uma questão econômica. O país precisava de mão de obra, de imigrantes para trabalhar nas lavouras e nas cidades. Mas, poxa, quem é que ia querer vir para um país famoso por suas doenças? E isso deu início a um período bem agitado. A gente vê duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, o Estado agindo de cima para baixo, com grandes campanhas sanitárias, principalmente nas cidades portuárias. Foi a época de Oswaldo Cruz, que, para impor a vacinação, enfrentou até revolta popular, imagina só. E do outro lado, um movimento vindo de baixo para cima. Os próprios trabalhadores começaram a se organizar e a criar as caixas de aposentadoria e pensão, as famosas CAPs, para garantir alguma proteção na doença. Só que todas essas reformas, por mais importantes que fossem, tinham um limite muito claro. Elas não atacavam a raiz do problema, que era a pobreza. E a prova trágica disso veio com a gripe espanhola. Mais de 300 mil brasileiros morreram, um número que escancarou a fragilidade de todo o sistema. Aí o cenário começa a mudar de verdade na era Vargas. O Estado passa a chamar a responsabilidade para si, assumindo um papel muito mais centralizador, tanto na saúde quanto na previdência. Mas não foi de uma hora para outra, sabe? Foi um passo a passo. O governo Vargas basicamente pegou aquela ideia que veio dos trabalhadores, as CAPs, e a expandiu, criando os IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão, que cobriam muito mais categorias profissionais. Depois vieram os ministérios e, finalmente, a CLT, que colocou no papel o direito à assistência médica. Só que tinha um porém gigantesco aí. Apesar de ter o direito no papel, a saúde ainda não era a prioridade número 1. Na prática, uma boa parte do dinheiro que deveria ir para a Previdência e para a saúde dos trabalhadores acabava sendo desviada para financiar o grande projeto da época, a industrialização do Brasil. Agora a gente avança no tempo para um período bem conturbado, a ditadura militar. O foco total dos governos era em segurança e no tal desenvolvimento, o que fez com que a saúde pública fosse deixada de lado, chegando a um ponto de colapso. Mas é justamente dessa crise que vai nascer um movimento social super forte pela saúde. Olha, esse gráfico aqui diz tudo. É de cair o queixo. No auge do chamado milagre econômico, quando o Brasil crescia a taxas altíssimas, a verba destinada à saúde era de apenas 1% do orçamento da União. Quase nada. E essa falta de investimento público abriu uma avenida enorme para o crescimento dos planos de saúde privados. E as consequências disso no dia a dia da população foram terríveis. Doenças que já deveriam estar controladas como dengue e malária voltaram com força. A mortalidade infantil aumentou e a saúde virou de vez uma mercadoria. Quem podia pagar tinha, quem não podia enfrentava um serviço público cada vez pior. E agora a gente chega ao clímax dessa história toda, porque essa crise gerou uma reação poderosa. A sociedade civil, profissionais da área, movimentos sociais, todo mundo se organizou e começou a lutar para virar o jogo, para mudar radicalmente o conceito de saúde no Brasil.
O grande marco dessa mobilização foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, lá em 1986. E as propostas que saíram de lá eram, para a época, revolucionárias. Defender a saúde não mais como um favor ou um benefício, mas como um direito de todos, sem exceção. Um direito que estava ligado a ter boas condições de vida, saneamento e que deveria ter participação popular. E foram essas ideias que se tornaram a semente, a base para a criação do nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, que foi uma das maiores conquistas da Constituição de 1988. Pela primeira vez na história, estava escrito na lei máxima do país: saúde é direito de todos e dever do Estado. Uma vitória monumental. Claro que, desde então, a história do SUS tem sido essa, de avanços incríveis e de desafios gigantescos. Por um lado, o acesso realmente se tornou universal. Programas como o Saúde da Família chegaram nos lugares mais remotos, mas, por outro, o sistema luta até hoje contra problemas seríssimos, como o financiamento insuficiente, a má gestão, a corrupção e, claro, a dificuldade que é levar saúde de qualidade para um país do tamanho do Brasil. E essa frase, que está lá na nossa Constituição, continua sendo o norte, a grande promessa que o Brasil fez a si mesmo. É o princípio que guia essa luta diária por um sistema de saúde que seja de fato justo e eficiente para todo mundo. E assim, essa longa jornada de 500 anos nos traz até os dias de hoje. A busca por soluções não acabou, ela continua. A promessa da Constituição está lá, firme, mas tirar ela do papel por completo é o desafio de cada dia. E a grande questão que fica no ar é, depois de tanto tempo, o que ainda falta para a gente finalmente concluir essa busca?